Bem-vindos, senhoras e senhores, a esta droga de canal. Eu sou o Lucas e eu admito que eu pensei que ia encontrar uma sucubus nesse clube. No Chicago by Night a gente tem a Gulfora. Eu não falei dela propositalmente, achei que ela ia aparecer aqui no Sucubus Club, mas não aconteceu. No livro fala que ela tá na Terra desde os primeiros tempos, né? E ela foi criada junto com as criaturas do mar e do ar, né? E olha só que engraçado, o autor coloca justamente essa trama que a gente vai ver mais pra frente nesse livro aqui, ó. Demônia Queda. Se você não conhece Demônia Queda, eu pretendo falar dele aqui no canal, mas vamos ao Sucubus Club. Esse suplemento ainda sobre Chicago, ele vai abordar uma boate, o Sucubus Club, em que ele é administrado pelo Brennan Thornhill. Esse cara ele é uma cria de Lodin, embora poucas pessoas saibam, embora ele mesmo não queira admitir isso em público, uma vez que no clube dele frequentam tanto os membros da Camarilla quanto anarquistas, né? A história do clube ela é bem simples, então não vou entrar em detalhes aqui, só que ela passou por uma série de donos. Ela foi tanto usada como depósito de armas durante a Segunda Guerra, ela foi um restaurante, foi outras boates, teve outros donos, até chegar na mão do Brennan Thornhill e transformar ela numa boate que todo mundo conhece como Sucubus Club. O suplemento também oferece algumas plantas do lugar que você pode explorar ele melhor, caso queiram andar pelo clube, saber o que tem. Até que a disposição dos andares são bem interessantes. O livro oferece 5 aventuras a serem narradas. Algumas são one shot. Se você não sabe o que é one shot, é uma aventura narrada num dia só. Ou então aventuras bem curtas, de no máximo 3 sessões, que você pode explorar esse tema. Mas encarem as aventuras da seguinte forma. Já assistiu Black Mirror? Então, os episódios eles não estão exatamente relacionados uns aos outros. Alguns são bem independentes. Alguns eles encadeiam ações nas outras aventuras, né, como Black Mirror. E você não precisa, em algumas aventuras, na verdade na maioria delas, se passar no Sucubus Club. Eu fiquei meio confuso, na verdade, porque as aventuras elas ocupam a maior parte do conteúdo do livro e mesmo assim você pode narrar grande parte deles não se passando no clube. O que chamou minha atenção aqui é que em quase todas as aventuras você tem presença de caçadores. E se você acompanha Vampira Máscara, atualmente a gente tem a 5ª edição em que a Segunda Inquisição volta, e aqui na primeira edição ele já tem forte essa presença de caçadores, né? Eu falei de caçadores em Ashes to Ashes, falei em caçadores agora, e lá no livro básico também oferece algumas propostas de caçadores. Então você vê como que essa proposta de cuidado com a máscara, ela sempre esteve ali, né? Em um momento ela dá uma desviada, mas a gente vai ver com calma essa evolução. A primeira aventura é a festa de Annabelle, né? Annabelle's Party. Nessa aventura ela resolve fazer uma reunião dentro do Sucubus Club, no 3º andar exatamente, onde seria a área em que o Brennan ele convida os convidados mais especiais dele. Então ela meio que reserva essa área para ela fazer uma exposição. Ela fala que ela descobre um artista em que as exposições dele têm um cunho voltado para a industrialização. E aí esse é meio que o tema da exposição dela, né? Existem outras coisas para essa reunião, mas a exposição ela é o que mais chama a atenção nessa festa. Ao longo desse encontro, várias ocasiões levam ao desastre. Você tem uma apresentação de dança que ela é vulgar demais para as pessoas que estão presentes. Você tem a própria exposição, que ela é uma farsa. E você tem uma apresentação musical que ela acaba em um desastre, né? A Annabelle fala que essa música ela foi composta por um amante secreto dela, que mandou porque ele está desesperado de amor. E aí ela faz a apresentação lá para todo mundo acha a música meio esquisita. E aí chega um cara, esqueci o nome dele agora, mas ele pega a tablatura dessas notas, né, dessa música que esse amante levou para ela, vira de ponta cabeça e ele toca e ele mostra que na verdade essas notas são de uma composição famosa de Beethoven, que ela foi enganada. E aí essa é a gota d'água, ela entra em frenesi e tenta atacar o rapaz. Na aventura não acontece, né, ela é impedida. É claro que o narrador joga isso na mão dos personagens para que eles tomem alguma providência ou não, deixa o circo pegar fogo. E é a partir disso que você entra na história. Então, o que você tem a ver com isso? Acontece que em eventos passados, a Annabelle ela frequentou uma exposição. Ela foi idealizada pelo Drummond, que seria uma das crias de Lodin.
O Drummond, ele é obcecado por trens. Na verdade, ele foi abraçado na época em que as ferrovias em Chicago elas estavam em ascensão, mas na época em que a aventura corre, as ferrovias elas meio que morreram e ele foi abraçado e ficou lá de canto. E aí ele é convencido pelo Ballard a fazer uma exposição das ferrovias, mostrar a grandiosidade, mostrar que ele ainda é relevante para a cidade, mas como os toreadores não são convidados para essa festa, então ele é meio que humilhado com os convidados indesejados, né? E entre eles estava a Annabelle, que falou um monte para ele. E aí, como vingança, ele armou tudo isso. Armou tanto a exposição falsa, quanto essa tablatura aí, que ponta cabeça, ele falsificou. E aí, então, começa uma caça para descobrir quem foi que armou tudo isso, e os jogadores também são colocados para ir atrás de quem que fez isso. Pode ser que eles sejam recompensados depois, né? Aliás, a Annabelle, lembrando, ela faz parte da Prime da cidade. Então, se você agradar a ela, ganha uns pontinhos, né? E aí, conforme o jogo vai andando, a proposta é que você chegue no refúgio de Drummond e fale com ele, né? Que ele assuma quem foi, que ele fale por que ele fez isso e coisa e tal. Uma vez assumido, você pode voltar lá para Annabelle e falar para ela o que aconteceu. Enfim, uma aventura simples, ela é uma das one-shots que eu disse, ela pode ser prolongada, não tem problema nenhum. Você pode fazer o que bem entender com essas aventuras, né? A segunda aventura é o Player of Pawns, que seria o jogador de peões. Nessa aventura, um Malkavian russo, ele chega na cidade e ele desafia um ancião, o Critias, para um jogo de xadrez. Só que esse jogo de xadrez ele é um pouco excêntrico. Ele reflete as jogadas desse jogo nos jogadores. Você já viu isso em algum lugar? Pois é, em Ashes to Ashes tem uma parada lá dos flashbacks que é bem parecido com isso. Só que eu não dei um foco maior porque eu não entendo de xadrez. Mas aqui ele dá mais uma explicada bem melhor do que lá. E aqui o Dmitri e o Critias, que é a cria do Meneleu, eles entram numa disputa. E aí, conforme as peças forem sendo abatidas, forem sendo comidas, né, durante o jogo, então isso reflete em algum membro dos seus grupos, dos respectivos grupos que representam essas peças, né? E é claro que o Critias secretamente escolheu os jogadores para serem essas peças. E aí a proposta é que, durante o jogo, alguns desses jogadores sejam raptados, levados para um refúgio, um cofre dentro de um refúgio, e que eles se mantenham lá tentando entender o que está acontecendo. Até que no final da aventura, Critias e Dmitri eles entram em um conflito para que decida finalmente quem é que vai vencer a batalha. E aí, conforme esse conflito continua, os jogadores têm que escolher meio que um lado, né? Se eles vão ajudar o Critias, se eles vão combater esse Malkavian maluco, é a escolha deles. Dmitri é um vampiro velho do século VII, e aí ele vai para a Índia, conhece um outro membro lá, não fala exatamente qual clã que ele é, e eles começam a jogar xadrez, e Dmitri de tempos em tempos volta para a Europa para conseguir novas táticas para derrotar esse tal de Rama. Só que ele sempre perde, mas ele sempre aprende com isso, né? Eles têm uma relação ali de tutor e discípulo. Aí o Rama, ele pede, né? O Dmitri pede conselhos ao Rama, porque ele vê que ele é um rapaz iluminado, coisa e tal. E ele pede para que ele possa ensinar o caminho da Golconda para ele, mas o Rama se nega e diz que ele tem muito a aprender. Nessa conversa, o Rama diz que ele está nesse estado mesmo antes de Gautama, que seria o Buda ou coisa assim, não sei, me perdoem se eu disser alguma merda aqui, alcançar o estado dele mesmo, né? Então ele já é uma pessoa iluminada há muito tempo. Mas aí o Dmitri perde a linha, vai lá, diaboliza o cara e ele se torna de quarta geração. E com o tempo ele vai desafiando as pessoas para o jogo de xadrez, ele vai se tornando entediado, e aí ele adormece e acorda em alguns momentos históricos, né? Por exemplo, na Segunda Guerra, na invasão de Napoleão, e ele vai desafiando as pessoas até que ele se cansa e ele resolve inovar e faz esse xadrez humano. Dentre os aliados de Dmitri, a gente tem um cara, calma aí, o nome dele é Kilkilarve, e ele era um feiticeiro até Dmitri resolver abraçar ele. O que acontece? No momento do abraço, quando ele encontra ali a morte, ele diz que ele vai afundando numa névoa e ele escuta um rouxinol da janela falar para ele entregar a alma para ele morrer, que não vai dar bom, mas a vontade de ter poder é maior e ele acaba aceitando a imortalidade. E aí, isso é legal porque esse rouxinol pode ser uma representação do Avatar,
Aí a gente já tem uma ligação direta com o Mago Ascensão e alguns rascunhos do que seria, né? Do que poderia ser esse avatar, que é o tema central dentro de Mago Ascensão. Aqui ele propõe também a linha dos espíritos. Eu vou colocar essa linha dos espíritos lá na droga de página, se você quiser dar uma olhada. Vou colocar o link na descrição do vídeo. A próxima aventura é Fundamental Differences, que seriam as diferenças fundamentais, né? Nessa aventura, o que acontece? O Mobius, cansado de ser aloprado pelas pessoas por dizerem que ele não tem poder para mandar em nada, ele consegue convencer alguns televangelistas a dirigirem seus fiéis ao Sucubus Club, dizendo que lá tem um culto de demônios. No meio dessa galera a gente tem um cara com fé verdadeira, que é o Terence Coleman. Esse cara ele vai dar um pouquinho de problema. O que acontece? No meio desses eventos, o Brennan Thornhill ele sai para acalmar a galera, mas esse cara, esse Terence, ele se aproxima, toca no Brennan e o Brennan fica apavorado e entra correndo dentro do Sucubus Club. E aí isso transforma lá num tumulto generalizado entre os frequentadores e os protestantes, porque a galera do Sucubus Club gosta do Brennan, né? E aí eles entram num conflito mais breve, porque os seguranças do clube vão lá e separam a galera. E aí os jogadores podem conversar tanto com esse cara de fé verdadeira, depois de uns testes para poder se aproximar, né? Ou então eles podem entrar dentro do Sucubus Club para conversar com o Brennan. O Brennan vai pedir que os jogadores destruam esse cara, matem ele de alguma forma, porque ele é uma ameaça. Dentro do Sucubus Club vai estar o Genghis, o Sir e a Portia. A Portia seria o heterônimo de Helena, né? Mas o Genghis, ele é um representante dos anarquistas, e se os jogadores fizerem alguma coisa que possa comprometer, aliás, o Genghis é do interesse do Genghis destruir esse cara também, se os jogadores fizerem alguma coisa que comprometa a segurança dos vampiros de uma forma geral, esse Genghis pode ter uma birra com eles e voltar os anarquistas contra ele. E é claro que o Brennan, ele representa ali a Camarilla. Se você não fizer o que ele manda, vai ter um problemão com a Camarilla. No final das contas, você vai ter que escolher ou ajudar o cara, ou então matar ele. Independente dessa aventura abordar um personagem com fé verdadeira, ela não dá muitos detalhes, né? Aliás, essa fé verdadeira ela nem é especificada em pontos nem nada. Ele simplesmente é um sistema em que ele tem uma aura santa, vamos dizer assim, e tem que tomar cuidado com ele. A próxima aventura é Death Sweet Sting, que seria Doce Ferrão da Morte, né? E essa aqui ela tem um cunho um pouco mais investigativo. Eu gostei dessa aventura. Bom, a aventura começa com um assassinato dentro de um banheiro masculino, dentro do Sucubus Club. Esse cara é filho do Sol Oziek. Esse cara ele tá com a garganta rasgada, e aí, antes de que a polícia chegue, o Brennan Thornhill ele chama os personagens para que eles dêem um jeito naquele tumulto, que as pessoas não consigam ver o que aconteceu ali. Aliás, essa garganta rasgada desse jeito pode quebrar a máscara. Ali perto do lugar vai estar o próprio Sol, e ele vai conversar com os personagens, se os personagens não verem ele no meio da multidão. Ele vai conversar com os personagens e dizer que ele sabe quem foi que causou isso. E aí causa meio que um clima investigativo. 2 noites depois vai acontecer um outro assassinato. Um cara, Arthur Gonzalez, ele é um gangrel, ele é novo na cidade. Ele vai assassinar uma mulher e jogar ela de cima de uma das plataformas que fica em cima da pista de dança do Sucubus Club. E aí vai juntar uma galera ali em volta do corpo. Se os jogadores forem lá, vai perceber que ela vai estar ainda com a marca da mordida desse Arthur. E eles vão ter que dar um jeito para que as pessoas não percebam que ela foi sugada, né? Esse Arthur Gonzalez, ele acabou de fazer aquele assassinato e os personagens podem perseguir ele pelos telhados ali das proximidades. Essa perseguição ele tem como fim o próprio refúgio desse cara, que seria uma pensão, um albergue, sei lá, abandonado, e é bem provável que entre em conflito junto com ele. Só que no meio do conflito, ele morre, simplesmente morre. Ele faz ali uma cara de espantado e ele vira pó. E aí os personagens percebem que existe alguma coisa errada, né, nesse cara. Depois de um tempo eles podem até mesmo apresentar alguns sintomas. Eles não vão mais conseguir controlar a besta, eles vão começar a acordar muito tarde, o sangue dele que eles podem gastar vai ser restrito, e aí eles percebem que eles estão infectados. Se eles não mataram
esse Sol até aí, porque o Sol ele é um caçador de vampiros, lembrando. Mas o Sol, se ele estiver vivo, ele vai dizer aos personagens que na verdade é uma doença em que ele mesmo criou. Uma vez que ele é um sobrevivente lá do Holocausto nazista, e ele percebeu que existiam membros por trás desse genocídio, ele passou meio que uma missão de vida desenvolvendo uma doença em que os vampiros pudessem ser infectados e matar todos de uma vez. Só que quando ele percebe dessa natureza boa das personagens, então ele meio que muda de ideia e ele quer ajudar. Ele vai indicar que as personagens vão até o infectologista, mas não vai dizer exatamente quem. Se os personagens investigarem, ou então mesmo conversar com o Critias, eles vão ser direcionados ao Dr. Phillips. Né? O Dr. Phillips ele é um infectologista da faculdade em que o Critias dá aula, e ele pode ser facilmente localizado depois de uma pesquisa. Ele faz uma rolagem de investigação, de contatos, não sei. Uma vez ali com o infectologista, eles vão ter que barganhar pela cura, e aqui também pode acontecer coisas bizarras. Por exemplo, se os jogadores forem agressivos demais, ele só vai dar um placebo para os jogadores e, na verdade, no final das contas, já era, morreram, acabou. Se eles forem bonzinhos, o que o Dr. Phillips pede é uma amostra do sangue deles e que ele possa fazer uma contínua pesquisa sobre a imortalidade vampírica, o que pode comprometer a máscara, mas os personagens podem manter isso como segredo, mas mesmo assim pode serem mal vistos por outros membros. Né? O que pode acontecer é eles pegarem a amostra desse vírus e guardarem para eles mesmos e usarem como bem entender, ou isso virar um boato, essa informação escapar das mãos deles, e outros membros, até mesmo de outras cidades, tentar roubar esse vírus para que torne uma arma na mão deles, né? Principalmente o Sabá. Embora os membros do livro básico digam que eles não morram por doenças, aqui meio que explora um pouco da licença poética e usa desse artifício para criar mesmo. O cara foi lá, criou uma doença que pega em vampiro, não tem problema nenhum nisso. A última aventura é Child's Play, na verdade ela é dividida em duas partes, e ela é recomendada que você narre ela logo que você termina a aventura de Ashes to Ashes. A primeira parte é a Paper Chase, que seria a perseguição ao papel, em que eles são informados que existe um apócrifo, seria um livro perdido, sobre o livro de Nod. E aí tem um cara que está vendendo esse fragmento e escolhe os personagens porque foi indicado. Por quê? Não se sabe. E aí, dependendo do que os personagens forem fazer, por exemplo, eles podem pedir ajuda de outros membros em relação a essa informação, o que pode não ser uma boa ideia, uma vez que o livro de Nod é uma mitologia muito forte entre os membros, e eles podem acabar usando os personagens como meios, como fantoches para conseguir esse apócrifo e depois destruir ele. Uma vez com a informação de que está rolando essa venda desse apócrifo, eles podem ir atrás do vendedor, eles podem investigar se exatamente é verdade, se não é, se é uma armadilha, enfim, vai dos jogadores, né? Acontece que o Nikolai, que seria o ancião lá da prima do clã Tremere, ele está por trás disso. Ele está testando os personagens para que ele possa usar futuramente, que será abordado na segunda parte. Ele descobriu que 2 caçadores da Ordem de Leopoldo, eles foram até a cidade e fizeram esse boato para que os vampiros fossem atraídos até eles e eles destruir quem foi que aparecer na porta deles. Nikolai ele fica sabendo disso e ele sabe que os jogadores podem dar conta, mas ele prefere testar. Então ele coloca essa informação na mão deles para que eles vão até lá e dê cabo nesses caçadores. Na segunda parte, que é o Grand Illusion, que seria a grande ilusão, o Nikolai ele vai pedir para os jogadores irem atrás do Harry Houdini, que seria o Eric Valton. Eu falei dele lá no Ashes to Ashes. Existe um outro NPC, existe um outro Tremere, que seria a Erishito, sei lá como se fala o nome dela. O Nikolai, quando ele já era abraçado, ele se apaixonou por ela. Ele foi abraçar ela, mas ela não amava ele. E aí meio que ela quer se vingar dele, né? Só que ele meio que trapaceou. Na hora de levar ela lá para os anciões em Viena, ele deixou ela em laço de sangue antes de chegar lá. Então ela não está em laço de sangue com os anciões do clã, está em laço de sangue com ele. E o que acontece? A Erishito, ela conhece o Erich, que seria o Harry Houdini, abraça ele e leva ele para fazer o laço de sangue lá com os anciões de Viena. Só que acontece, ele consegue se libertar do laço de sangue,
e agora ele quer fazer com que a Ereshkigal se livre do laço de sangue com o Nikolai também. O Nikolai, ele sabe de toda essa história e ele quer impedir que isso aconteça de qualquer forma. E ele sabe também que a Ereshkigal quer matar ele. O Houdini, ele tem alguns contatos importantes entre os magos, e pode ser, não diz exatamente na aventura, que é como ele conseguiu esse contato para se livrar do laço de sangue, né? Que tem os rituais que são deles e coisa e tal. E aí, conforme as personagens vão investigando, elas vão parar numa loja de mágica, em que tem um contato ali do Houdini, vão ter que barganhar pela informação para saber onde ele foi, e aí vão descobrir que ele foi pro Succubus Clan. Lá ele tá com um mago, que seria o Gibson, que é um ancião lá, que dentro do Succubus Club tem um discípulo desse Gibson que quer matar ele, né? Que seria o Orloff. E aí rola uma confusão, rola uma tentativa de assassinato do Gibson. Os dois, o Houdini e o mago, né? O Gibson, correm pro porão ali do Succubus Club, e lá tem um labirinto em que leva para outra saída. Nesse momento, os jogadores também vão ter que decidir qual opção tomar, se eles vão destruir o Houdini, se eles vão ajudar o Houdini. Se tiver jogadores Tremere, também vai dar um impasse bem mais interessante a essa aventura, uma vez que o Nikolai, ele é do clã, uma vez que o Houdini, ele conseguiu se livrar das amarras, que pode ser um objetivo de muito Tremere por aí. Em troca de ajudar o Houdini, eles podem acabar se ferrando, né? Uma vez que quem está ali auxiliando o Nikolai são os membros da Camarilla e outros membros também que se envolveram na história do Erich, né? A Ereshkigal, por meio do Erich, ou Eric, sei lá, ela manteve contato com os anarquistas por meio dele, só que quando o bicho pegou, quando a Maldavis perdeu ali a disputa pelo principado em Chicago, então o Houdini, ele meio que saiu fora de campo, e o Hindis, que é uma das crias de Lodin também, ele tirou o Erich como traidor, e aí meio que tem essa rixa. E aí, nesse momento em que tá essa perseguição até o labirinto, o Hindis, ele tá atrás também. E você tem que tomar cuidado para ver se não vai pegar a inimizade do Hindis. O Hindis é poderoso. E aí, uma vez que eles conseguem fugir, o Houdini foge e já era, acabou a aventura. Ou então você pode tentar matar ele e aí você vai ser recompensado pelo Nikolai. É claro que ele vai usar das suas artimanhas ali para fazer os personagens entrarem em laço de sangue, vai dizer que vai ensinar novas linhas taumatúrgicas para eles e coisa e tal, mas é tudo parte do plano para que ele possa controlar os personagens também. Eu falei do labirinto, uma coisa interessante sobre a estrutura ali do Succubus Club é que depois do labirinto tem uma porta secreta que leva ao esconderijo da Helena, que é muito bem guardado, tem um monte de armadilha e coisa e tal. E é interessante porque o Prias, depois do conflito entre a Helena e o Meneleu, leva ela para um refúgio, e conforme o Succubus Club foi sendo restaurado, construído, coisa e tal, é tudo em cima desse refúgio onde ela estava. Só que o Prias, ele se liberta ali do laço de sangue da Helena, e agora ele quer destruir ela porque ele se sente traído, porque ele não precisava desse laço de sangue para poder continuar ao lado dela. Bom, como eu disse ali no começo, a gente tem presença de caçadores ali no Fundamental Differences, que seria o cara de fé verdadeira. Se você deixar ele escapar e deixar um rancor ali com ele, ele pode se tornar um caçador e entrar em contato com os outros caçadores que são apresentados nas outras aventuras. Você também tem o Saul, que é o cara que inventa o vírus, que ele pode simplesmente ser um caçador que, sei lá, ele fez aquele vírus como um teste, e aí ele foge, faz um vírus mais desenvolvido e agora ele se torna um caçador também. E na última aventura, né, no Child's Play, na primeira parte do Paper Chase, você tem os dois caçadores, e na segunda parte você tem um jornalista ali que está meio tentando escutar a conversa dele e o dono da loja de mágica. Bom, de uma forma geral, eu gostei da proposta de Succubus Club, eu acho um lugar legal, como se fosse aquela taverna em que toda aventura começa, né? Acontece muita coisa lá, muito conflito entre personagens, porque embora não seja um Elísio, não seja uma parte do Elísio, lá existe um pacto de não agressão, né? Porque todo mundo vai lá para se alimentar, para tramar as coisas, então as pessoas não querem prejudicar o lugar a fim de que as comunicações, as tramas, elas continuem, né? Eu gostei dessa proposta. Eu não gostei de que, embora eu tenha gostado das aventuras, quase todas, né? Eu não gostei de muitas delas não conversarem com o lugar. Muitas delas não precisam do
Succubus Club para acontecer. Nenhuma delas especificamente depende da estrutura do Succubus Club para acontecer, sem ser a última parte da última aventura, né? Bom, é isso. O próximo livro que a gente vai ver, acredito eu que vai ser o último livro sobre Chicago, é o Bloodbound. É uma aventura curta e acredito que na terça-feira mesmo eu já consiga colocar ela no ar. Beleza? Então deixa a droga no comentário aí, curte essa droga, compartilha aí nas suas redes sociais, seus amigos, para a galera da sua mesa, seja lá quem for. Beleza? Então é isso aí. Falou!